qual casal se divorciou mais rápido após o casamento e o que causou isso? História 1. Fui a um casamento onde a noiva ficou bêbada e o noivo pegou o telefone dela e viu que ela estava mandando mensagens de texto para um colega de trabalho durante todo o casamento. Ele disse ao celebrante para não preencher a papelada, mas a festa foi ótima pelo menos. Edição. Isso aconteceu no final da festa de casamento, quando eles estavam saindo para a suíte de lua de mel. A história é que ela estava muito bêbada e o telefone dela continuou recebendo notificações até que ele atendeu. Eles não foram para a lua de mel e devolveram os presentes para todos os convidados. Os convidados não foram informados sobre o que aconteceu por algumas semanas, pois a noiva estava tentando salvar o relacionamento. Eu também não estava a par da legalidade das núpcias não terem sido enviadas ao cartório da cidade, então não posso falar nada sobre isso. Opinião. Ele realmente deve ter economizado uma fortuna no divórcio, já que nunca foi registrado no cartório, o casamento tecnicamente nunca aconteceu. História 2. Minha prima e o primeiro marido dela se divorciaram depois de cerca de um mês, porque um deles morava em Houston e o outro morava em Dallas. E eles nunca realmente concordaram sobre como lidariam com isso. Tenho certeza de que tinham outras coisas também, mas essa era a história oficial. Opinião: isso parece uma daquelas coisas que devem ser discutidas antes do casamento. História 3. Anos e anos atrás, a namorada do meu tio planejou um casamento e convidou todo mundo, e não contou a ele até a semana do casamento. Não sei toda a história sobre o porquê dela ter feito isso, mas ele foi até o fim e silenciosamente anulou o casamento e terminou com ela. Opinião: o que poderia dar errado em surpreender alguém para se casar com você, enganando e manipulando a pessoa até o último momento? História 4. Um parente meu teve um casamento que durou menos de 3 semanas. Eles estavam juntos há alguns anos e até fizeram um aconselhamento pré-marital na igreja por alguns meses para se prepararem. O casamento deles foi super luxuoso e ficou claro que muita preparação e dinheiro foram investidos. No casamento, eles anunciaram que estavam esperando o primeiro filho. Tudo parecia ótimo. Infelizmente, tudo foi por água abaixo quando a esposa descobriu que ele estava traindo ela durante quase todo o relacionamento com várias mulheres. Ela descobriu isso enquanto estava em um país estrangeiro, em lua de mel, grávida de 4 meses. Fiquei sabendo pela mãe dela que ela teve complicações na gravidez, que eles atribuíram ao estresse de tudo isso. Opinião: isso deve ter sido devastador. Várias mulheres? Quem pede alguém em casamento enquanto está saindo com outras pessoas? História 5. Minha vizinha se casou aos 19 e se divorciou quando tinha 20. Os pais dela se divorciaram enquanto ela estava namorando o cara e ela foi morar com ele alguns meses depois do início do casamento. Juntos menos de um ano antes de se casarem. Um casal super jovem, juntos por tão pouco tempo, quase nunca dá certo. Ela não aprendeu a lição porque ficou noiva de outra pessoa apenas um ano depois. Eles terminaram antes de se casar. Infelizmente, essa é a história feliz da família, porque sua irmã mais nova engravidou aos 16 anos, de um cara que estava na casa dos 30 e poucos, e depois engravidou dele de novo e se casou com ele. Aí que vem o detalhe. Ele está atualmente na prisão por fazer o ato com uma garota de 13 anos. Aconteceu enquanto eles estavam juntos, mas eles ainda são casados e têm 2 filhos. E ela o defende no Facebook o tempo todo. Opinião: ela ainda defende ele. É por essas e outras razões que eu nunca tento ajudar ninguém que nunca pediu a minha ajuda. História 6. A garota com quem fiz o ensino médio tem 4 filhos do primeiro casamento. Eles se divorciaram quando estavam na casa dos 40 anos. Ela decide que quer se casar novamente. Ela quer um homem de família religioso e está convencida de que a Nigéria é o caminho a seguir. Ela começa a conversar com caras nigerianos no Facebook.
Vai até lá e se casa com um cara que ela acabou de conhecer por meio da busca por marido no Facebook. Depois de alguns meses enviando dinheiro para ele depois de voltar para casa, teve um mês que as coisas estavam mais apertadas e ela não conseguiu mandar dinheiro, porque ela tem 4 filhos para criar. Ele surta e eles acabam anulando o casamento. Mas espere, ainda não acabou. Um ano depois, ela está a caminho da Nigéria novamente porque encontrou outro cara para se casar. Desta vez, ela vai lá uma vez para visitar, volta para casa e basicamente diz: "Não vou te dar dinheiro até nos casarmos." Ela volta novamente em 6 meses para se casar com ele. Um mês depois de chegar em casa, ela descobre que está grávida. Tudo está bem, eventualmente ela não consegue enviar dinheiro porque já tem 4 filhos. E a nova surpresa, ela está esperando gêmeos. E isso é prioridade para ela agora. Ele fica bravo e eles acabam se divorciando. Mais tarde, ela descobre que ele estava conversando com outras mulheres ao redor do mundo e recebendo dinheiro delas. E ele só estava planejando usar ela para conseguir um green card para ir para os Estados Unidos. Sinceramente, não me sinto mal por ela. Me sinto mal pelos 6 filhos dela por terem que ver a mãe deles tomar decisões ruins o tempo todo. Não faço ideia de como ela pagou todas aquelas passagens aéreas. Ela desistiu da Nigéria agora. Agora é a Jamaica que está na mira dela. Então tenho certeza de que em breve veremos um casamento forçado na Jamaica. Opinião. Todo esse dinheiro poderia ter sido usado para ela fazer terapia, porque essa mulher realmente está precisando. História 7. Meu próprio casamento em 2004. Dei um beijo de despedida na minha esposa para uma missão de 3 meses no Paquistão em março. Nunca mais a vi. Depois de 2 meses lá, ela me disse que queria me deixar. Na época, havia uma brecha na lei do divórcio que um site estava explorando, divorciosimpleserapid.com. Advogados em Gwen tinham permissão para processar divórcios incontestados bem rápido. Paguei $800 e enviei a papelada para ela. Estávamos morando na Alemanha na época e ela assinou e foi para os Estados Unidos antes de eu voltar para casa. O divórcio foi finalizado em agosto de 2004. O que causou isso? Não sei. Honestamente, ela estava infeliz antes da minha partida. Estávamos casados há apenas alguns anos, meio que casamos às pressas em 2002, quando recebi ordens para ir para a Alemanha. Opinião: isso parece uma bênção disfarçada. Às vezes há males que vêm para o bem. História 8. O divórcio de verdade vai ter que esperar por problemas de visto, mas basicamente o que aconteceu foi que eles se casaram, estava tudo bem, e então, cerca de um mês depois, ela ficou extremamente quieta sobre o que estava acontecendo no relacionamento dela. E cerca de 9 meses após o casamento, ele disse para ela que pensa nela como uma irmã. Era um romance de férias, de longa distância que rolou por vários anos. Tinha um monte de bandeiras vermelhas. E no segundo em que eles foram morar juntos, as coisas ficaram meio ruins. Basicamente, ele não fazia nada para ajudar em casa, ela que ganhava todo o dinheiro e pagava por todas as contas, e além disso até comprava as coisas dele. Ele então desperdiçou o dinheiro dela, mesmo quando ela pediu para ele não gastar tanto. Ela até teve que colocar um limite no contrato de telefone dele. Eu não acho que ele planejou usar ela para se beneficiar financeiramente. Ele é só um babaca sem consideração e mal agradecido. Eles estão juntos ainda porque ela é legal demais para mandar ele de volta para o país dele. E está esperando ele conseguir o visto permanente para oficializar o término do casamento. Opinião: é muito ruim estar em um relacionamento onde não dá para contar com a outra pessoa. Elas não conseguem economizar dinheiro nem quando você pede pelo amor de Deus. História 9. Jovem casal na faixa dos 20 e poucos anos. A noiva era filha de um amigo. A filha nunca aprendeu a fazer orçamento, economizar, gastar com sabedoria, pagar as contas em dia e priorizar. Ambos trabalhavam em tempo integral em bons empregos em São Francisco e moravam em Pacific Heights.
em um apartamento comprado que era muito bom. Ela adquiriu uma tonelada de dívidas. Ela tinha que ter o que era mais recente de tudo o que era material. Roupas, eletrônicos, móveis, etc. Ela colocava $1.000 no cartão de crédito deles em 1 hora, sem comprar absolutamente nada de útil. Ela importunava o marido desde o momento em que ele colocava os pés em casa depois de voltar do trabalho, e até mesmo na frente da empresa. Durou 2 anos e eu não sei como ele aguentou tanto tempo. As fotos do casamento dela eram muito engraçadas. Não tinha absolutamente ninguém sorrindo. Opinião: as finanças são uma das coisas mais importantes para concordar com a sua parceira antes de se casar. Se você quiser guardar dinheiro para o futuro e sua parceira não quiser, com certeza não vai dar certo o casamento. História 10. 2 semanas. Uma longa história. Minha irmã foi casada com um verdadeiro idiota. O divórcio foi meio amargo. O ex-marido está convencido de que minha irmã tem uma herança secreta do qual ela está vivendo e ele quer metade. Não existe tal herança. Quer dizer, no que espero que sejam muitos anos quando meu pai não estiver mais entre nós, pode ser que haja uma herança, mas ele está bem vivo, então ele não tem direito a isso. Então minha irmã ficou com outro cara que aparentemente é amigo do ex. O ex contou a ele sobre a suposta herança e, de alguma forma, convenceu minha irmã ingênua a se casar com ele, na esperança de que ele tivesse mais sucesso em obter a tal herança, que não existe. Este novo marido, poucos dias após se casar com minha irmã, trouxe sua ex-namorada, que é mãe do bebê dele, que supostamente estava em um relacionamento ruim, e seu filho para ficar com eles. Logo depois, descobriram que o novo marido dela estava com a mãe do bebê durante todo o relacionamento. E o cara só saiu com ela porque achava que ela tinha direito a uma herança. Então, algumas semanas após as núpcias, eles estavam brigando e ele a expulsou e fez ela ser presa, e basicamente ficou com todos os seus pertences. Ele entrou com uma ordem de restrição contra ela para que ela não pudesse mais ir à casa. Não estou dizendo que minha irmã merecia isso, mas ela tem o hábito de exagerar as coisas e induziu o marido a pensar que ela tem uma herança. Esse casamento durou basicamente apenas 2 semanas. Opinião: eu acho que a culpa é dela por ter deixado a entender que ela tinha uma herança e ter atraído propositalmente um marido interesseiro com essa história de herança que na verdade nunca existiu. O que ela pensou que ia acontecer? História 11. Alguns amigos que estavam namorando há alguns meses se casaram em Las Vegas, como uma espécie de brincadeira de bêbados. A garota descobriu que perderia muito de sua herança por estar casada. Um bando de 4 advogados foram trazidos de avião e conseguiram uma anulação retroativa muito rápida. O casamento durou 4 dias. Exceto que legalmente foi declarado que nunca existiu. Eles namoraram por mais de 3 anos e depois terminaram. Opinião: quão grande era a herança dela se os pais dela conseguiram mandar 4 advogados de avião para desfazer o casamento? Sério, quanto dinheiro você precisa ter para conseguir fazer uma coisa dessas? História 12. Uma das minhas amigas da faculdade pediu o divórcio 10 meses depois do casamento. Eles nunca foram realmente um bom par e todo mundo sabia disso já. E presumia que o casamento deles não ia dar certo. Honestamente, acho que ela só queria uma festa de casamento e ser uma princesa por um dia. Quando percebeu que tinha que ficar com o cara depois do casamento, ela começou a ter dúvidas. Opinião: é incrível como algumas pessoas podem ser tão doidas. Tomam decisões importantes que mudam suas vidas sem nenhum planejamento ou consideração das consequências. História 13. A filha do vizinho da família da minha esposa se casou e deu uma grande festa de casamento. Gastaram uns 50 ou 70 mil dólares. Daí, nem 2 semanas depois, se divorciaram. Ela estava traindo o marido durante todo o noivado, mas ainda queria ter o seu dia especial. Ouvi mais tarde que ela perguntou à mãe dela se ela tinha que morar com o marido depois que eles se casassem. Opinião:
gastar de 50 a 70 mil dólares, enquanto já era infiel e nem mesmo sabia o que um casamento de verdade significa. Isso faz você se perguntar quantas mulheres se casam só para ter um dia especial, sem se preocuparem com o compromisso real que é o casamento. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.